Está no ar mais um programa Potência Empreendedora. Eu sou o André Dueck e todo sábado eu trago um convidado especial para compartilhar conteúdos exclusivos sobre carreira, sobre negócios e também inspirações de vida para você, ouvinte da nossa Rádio USA, a Rádio dos Brasileiros na América, 1260 AM na Grande Boston, em Massachusetts, 1400 AM no sul da Flórida, aqui em Boca Raton, Fort Lauderdale e Grande Miami, 940 AM em Danbury, Connecticut, 1160 AM em Orlando, na Central Florida. E você também pode nos ouvir através do aplicativo na loja do seu celular ou no portal nossaradiousa.com em qualquer lugar do mundo. E o programa de hoje é muito especial. Se eu fosse você, eu pegaria lá o celular, nos notes, pegaria um caderninho para anotar, porque esse meu convidado eu já conheço há mais de 20 anos. Quase todos os convidados aqui eu conheço há muito tempo e por isso que eu seleciono as melhores pessoas para vir aqui agregar na vida dos meus ouvintes. Com assuntos diversos, mas esse assunto é um assunto muito, mas muito importante, independente da sua idade, se você é estudante que está nos ouvindo, se você é empresário, se você é executivo, se você é empreendedor, se você é investidor ou se você é uma dona de casa que está nos ouvindo, você que está dirigindo o carro, que está nos ouvindo também, independente da sua função, da sua faixa etária, a gente vai falar muito mais da pessoa física hoje do que da pessoa jurídica. Tá? Apesar da maioria dos nossos conteúdos serem conteúdos de negócio, hoje a gente vai falar de um tema muito, mas muito importante, que é saúde mental, autoconhecimento e outros assuntos que vão te ajudar você a repensar. Eu conheço esse meu grande amigo há muitos anos e até hoje ele mexe com a minha cabeça, nas conversas eu saio lá com o cérebro fervendo, mas sempre tem uma lição. E eu tô trazendo aqui uma pessoa que é daquelas que carregam histórias de superação, reinvenção e liderança com propósito. Uma voz ativa quando o assunto é equilíbrio entre alta performance e qualidade de vida. Estou falando do meu grande amigo Frederico Augusto Arantes Machado, mais conhecido como Fred Machado, Fred com Y, depois vocês vão seguir lá no Instagram também. Executivo multifacetado com sólida atuação em gestão de talentos, estratégia, finanças, comunicação e marketing em contextos nacionais e internacionais. Com uma trajetória que começou cedo, aos 14 anos de idade, dentro da empresa de engenharia da família, Fred chegou a ocupar a posição de COO, diretor de operações em uma das maiores companhias de construção e montagem do Brasil, liderando mais de 7 mil colaboradores, é isso mesmo que você está ouvindo, e gerando mais de R$1 bilhão em faturamento. Mas foi em 2013 que sua vida tomou um novo rumo. Durante o prestigiado programa OPM da Harvard Business School, você aí que está nos ouvindo aí da Grande Boston, de Massachusetts, esse é um dos melhores cursos, é o curso que eu tenho um sonho de fazer, um dia eu vou fazer, mas estamos trazendo aqui, não é o primeiro convidado que a gente vai falar, que é um dos maiores cursos de gestão de management do mundo. Ele fez esse curso e durante esse curso ele sofreu uma angina que quase lhe custou a vida. Você imagina a situação? Tá lá em Harvard, realizando teu sonho, estudando, fica doente, vai para o hospital e aí o Fred acabou tendo desse episódio, fez repensar profundamente sua relação com o trabalho, iniciar uma jornada em busca de equilíbrio e bem-estar. Hoje ele atua como mentor, coach, mas não é aqueles coach de palco não, é coach de verdade, isso eu posso comprovar. Palestrante e consultor, dedicando-se a apoiar executivos e profissionais que enfrentam os dilemas da vida corporativa. Sem abandonar o mundo dos negócios, Fred segue à frente de empresas e startups, sempre com foco em inovação, crescimento sustentável e felicidade organizacional. Você nunca ouviu esse termo? Anota aí, felicidade organizacional. Hoje teremos uma masterclass do Fred sobre esse tema. Também é investidor em negócios que colocam o bem-estar no centro da estratégia e está prestes a lançar seu segundo livro, que reúne reflexões e aprendizados sobre carreira, propósito e saúde emocional no trabalho. Fred, meu irmão, é um privilégio ter você aqui com a gente no programa Potência Empreendedora. Sabe o que é mais legal desse programa? Eu leio a bio aqui dos meus amigos, até eu aprendo só com a bio, já pode acabar o programa. Bom demais ter você aqui com a gente. Obrigado, André. Obrigado pela oportunidade. Bom demais estar falando com os ouvintes, com o pessoal que está assistindo a gente aí.
Tivemos um dia maravilhoso ontem, né? Um trabalho fantástico e eu espero poder colocar o meu propósito de vida à disposição das pessoas que ouvem você e das pessoas que estão aí com certeza precisando de algo a mais na sua vida que não seja só aquilo que nós aprendemos lá atrás, né? Não, com certeza, todos precisam essa busca do equilíbrio, né? O Fred, que é autor de um livro best-seller, É Possível. Tem em inglês também e tem em português, você pode achar aí na Amazon ou se você estiver ouvindo a gente do Brasil. Nosso programa aqui é um programa que, apesar de ter as 4 estações aqui nos Estados Unidos, na Grande Boston, em Danbury, Connecticut, Orlando e Miami, também tem muita gente da Europa e também do Brasil que nos ouve através do aplicativo ou também do website. Então, vale muito a pena. É um livro, pra vocês terem uma ideia, eu li o livro, já emprestei, mas emprestei assim, um dia só, Fred, que livro não se empresta. Para os meus amigos, para o meu irmão, que ficou aqui 3 meses comigo, mandar um abraço para ele, Anselmo, e para as minhas filhas. Então, é um livro que não tem faixa etária, independente do seu tempo de carreira, da sua idade, do seu objetivo. É um livro com muito propósito. E por falar em propósito, Fred, a gente estava falando que a gente teve aí um workshop ontem muito interessante, né, para o grupo do BR Nation, mas eu queria começar, que eu acho que é uma coisa muito legal, né, que a gente sempre explora aqui esse primeiro bloco, com a carreira pessoal do Fred antes da profissional. Tua família, de onde você veio, seus princípios, sua cidade, seu irmão, que eu sei que você tem uma ligação muito legal, seus pais. Então eu queria começar lá, o Fred, garotinho, que eu sei que tem um pouco de Jundiaí, um pouco de Salvador, São Paulo. Eu queria entender tudo isso aí, porque eu acho que isso conecta muito com a realidade, principalmente do imigrante. E você que, inclusive, já morou nos Estados Unidos, lá em San Diego, que é legal a gente trazer também a história do Fred, pessoa física. Vamos lá, André. Eu nasci em Joinville, Santa Catarina. Meu pai é engenheiro mecânico, formado ali, meu pai é do Rio de Janeiro. Foi para Uberlândia, Minas Gerais, para fazer faculdade. Casou-se com a minha mãe. E aí começou a rodar o trecho, como a gente fala, né? Com obras aí pelo Brasil. E eu nasci em Joinville, Santa Catarina. Meu irmão nasceu em Patos de Minas. Nós moramos aí em, sei lá, 16, 17 cidades antes de chegar em Salvador. E passei a minha vida praticamente toda lá em Salvador até retornar a Jundiaí. E nesse meio tempo, morei em Hayward, na Califórnia. Fui fazer MBA em Hayward, depois voltei. Depois eu passei esses 6 anos aí em Boston, né, indo e voltando, fazendo cursos específicos lá em Harvard. Em 2018 e 2019 eu fui para San Diego trabalhar no Access Youth Academy com meu amigo Renato Paiva. E a vida sempre muito, assim, uma coisa que nunca faltou na minha casa é amor, carinho, compreensão e conversa. Isso nunca faltou, né? Tenho meu irmão que nasceu em Patos de Minas, meu irmão mais novo, né, que a gente é irmão mesmo, né? Aquela coisa de conta um com o outro sempre o tempo Parece inteiro. gêmeos. Parecemos bastante, graças a Deus parecemos bastante. Fui casado durante 25 anos com a Letícia e nos separamos aí tem 3 anos e meio. Esse casamento gerou um fruto que é a minha filha, a Duda. Eu falo da Duda. Um beijo pra Dudinha. Beijo, Dudinha. eu falo dela, eu fico emocionado, mas a Duda vai fazer 15 anos agora em agosto. Tá quase igual a Sofia, né? Tá na idade boa, uma idade ótima, tem 1,72 m, joga basquete, pode joga jogar futebol. basquete ou vôlei, a Sofia tá no vôlei. A Duda faz basquete e futebol, mas Legal. ela faz basquete, eu descobri porque ela faz 2. Tem um acampamento na escola americana que ela estuda lá em Vinhedo, que todo ano, se você faz 2 esportes, você fica uma semana no acampamento, entendeu? Legal. Então ela faz os esportes. É igual o pai. E a gente mora em Jundiaí hoje, né? Seu irmão é prefeito lá, né? Meu irmão foi prefeito durante 2 mandatos. Tá. Ele hoje é secretário de desestatização da Prefeitura de São Paulo. Tem uma carreira política fantástica, é daqueles políticos que a gente fala de verdade, boca cheia, empresário, né? político, né? Que são pessoas sérias, corretas. Verdade, né? endosso. Tudo que a gente aprendeu do meu pai e da minha mãe, a gente aplica na nossa vida, né? Até os 38 anos, eu comecei a trabalhar com 14, carregando caminhão lá na empresa de engenharia do meu pai, e me apaixonei pelo trabalho. Não fui um bom aluno de escola, me tornei um bom aluno depois da faculdade. E com 38 eu tive meu burnout, né, lá em Boston. Vamos explicar para quem não conhece, o que é um burnout? Só um pequeno parênteses, depois pode continuar. A minha definição, tá? Não a definição que usam por aí, a minha definição. O burnout é quando você tem uma conjuntura
que leva você ao extremo nas suas vidas pessoal e profissional, que eu não consigo separar mais. Eu separava antes, eu aprendi que a integração das duas é que é necessária para a gente. Então, assim, quando você leva o seu emocional e físico ao extremo na sua vida, né, como um todo, você chega ao burnout. É como eu brinco sempre, né, a gente gosta muito de carro, é você rodar com o carro em alto giro de rotação do motor dele com a gasolina batizada. Né? E eu rodei muito tempo dessa forma. Né? Então eu tive o meu burnout, e o burnout ele se reflete de diversas formas. O meu foi uma angina, um pré-infarto. Né? Só que o engraçado, André, é que além do diagnóstico do infarto, da angina, eu tive um diagnóstico de infelicidade também. Né? No próprio Mount Auburn, no hospital lá em Harvard. Diagnóstico de infelicidade. Essa eu não conhecia. Pois é, nem eu conhecia. E para mim não fez nenhum sentido no momento até eu pesquisar efetivamente e entrar... Cientificamente tem... Comprovado. Caramba. Comprovado. E aí, assim, uma coisa que eu falo muito hoje, e tenho repetido muito para as pessoas é o seguinte, gente... a gente não pode demonizar o trabalho, a gente não pode colocar o burnout na conta só do trabalho, porque não é só trabalho, não é só trabalho. A OMS fez uma tremenda bobagem fazendo essa definição, dizendo que o burnout é só o trabalho e não é. Né? Como a gente tenta separar a vida pessoal e profissional, e todos ainda tentam, a gente tende a colocar a conta só lá, mas não é. Essa visão de você separar uma coisa da outra é muito míope e faz com que a gente sempre terceirize a responsabilidade das coisas para uma outra coisa que não a real. Né? No meu caso, foi uma junção de problemas sérios, pessoal e profissional, tanto na onde eu trabalhava quanto dentro da minha casa. E eu passei por 8 médicos, não, por 12 médicos, 13 médicos, durante 8 meses para descobrir que eu tinha tido um burnout. Não foi uma coisa que estalou o dedo, putz, você tem burnout. Não foi assim. Então é uma coisa muito séria. E está sendo banalizada. Tá. Do ponto de vista do Fred... Isso no Brasil? No mundo inteiro. No mundo inteiro. No Brasil, pior, porque agora a gente tem uma NR1 que vai multar as empresas que não cuidarem da saúde mental das pessoas. Mas a empresa não tem que cuidar da saúde mental da pessoa. A pessoa tem que entender que ela precisa cuidar da saúde mental dela, para que ela esteja bem, para desempenhar o papel que ela tem que desempenhar na empresa e como um todo. Por isso que eu entendo eu acredito na integração. Tanto é que o meu livro é possível se reinventar e integrar vida pessoal e profissional, porque eu tentava separar. E essa separação fez com que eu chegasse onde eu cheguei, no burnout. Nossa, muito interessante, Fred, porque eu conheço a tua história e acho que o nosso ouvinte, muitos vão se identificar, né? Numa era de uma geração que... Eu vou até tomar cuidado com as palavras, que eu não quero generalizar, tá? Mas de uma geração de pouco esforço, vamos falar assim. Tá? Que eu acho que vai ser mais educado com o nosso ouvinte. Mas de uma geração que não tem muita ambição, de uma geração que qualquer coisa fala que está estressado, que está cansado, que é muita coisa, que a carga é enorme, tal. Ao mesmo tempo a gente tem as extremidades, né? Tem realmente, você vê a própria inteligência artificial hoje, a gente conversou sobre isso, né? Tá vindo aí e dando... Quer queira, quer não, muita gente tem uma visão equivocada da inteligência artificial, achando que ela vai substituir o ser humano. Pelo contrário, vai fazer o ser humano trabalhar mais, porque ela vai acelerar os processos, análises, produtividades, e eu tenho estudado muito sobre isso. E aí as pessoas vão ficar mais rápidas, e aí tem mais pressão, e tudo o que você falou, que eu concordo 100%, mas principalmente achando que as pessoas vão ser substituídas por robô. E você até comentou ontem, né? Tem gente no ChatGPT, se não me engano, um dos 3 maiores pesquisas são pessoas conversando com o ChatGPT como se fosse um terapeuta. Na verdade, essa pesquisa saiu recente, né? De 2024 para 2025, houve uma mudança onde a maior utilização da inteligência artificial no mundo hoje é terapia e companhia. As pessoas se sentem tão solitárias que elas começam a trocar ideia com a inteligência artificial. O que, de certa forma, é até bom, André. Porque eu sempre falo isso também, né? Nós, homens, a gente tem um problema muito sério com terapia. A gente tem uma discriminação muito grande com terapia. E terapia é necessário para quem pode fazer. É necessário. Né? Então, assim, se a pessoa tomou a atitude de fazer uma terapia com a inteligência artificial, ótimo. Né? O que eu entendo e falo sobre
Em 2013, quando eu sofri o meu burnout, eu participei de uma pesquisa lá em Harvard com o professor Boris Groysberg, que inclusive foi lançado esse artigo na HBR, que fala sobre work-life balance. E a conclusão da pesquisa é o seguinte: there is no work-life, não tem work-life balance. 100%, não tem. You have to make choices. Você tem que fazer escolhas, né? Então vai ter determinado momento da sua vida que você vai estar trabalhando muito para cumprir um objetivo. E aí algumas coisas da sua vida vão ficar de lado. Em determinados momentos você vai ter que dar atenção para outras e o trabalho pode ficar um pouco de lado. Isso é uma balança que ela nunca vai chegar no equilíbrio. Nunca vai chegar. Então você querer equilibrar trabalho e vida pessoal, primeiro, eu não entendo essa separação e esse equilíbrio não é possível. Só que o que eu penso, discordando um pouco do que você disse, eu acho que a inteligência artificial vai trazer para a gente a possibilidade de a gente aproveitar melhor o nosso tempo. Sim, nós vamos trabalhar mais. Mas tem certas coisas que eu gastava uma semana para fazer que hoje eu faço em meia hora. Então eu tenho tempo livre nessa uma semana. Se você não ficar alocando em outro trabalho, né? Exatamente. E aí falando das gerações, mudando do assunto da inteligência artificial para as gerações. Eu estudo muito as gerações e hoje nós temos 4 gerações no mercado de trabalho, né? E isso gera, de fato, muito choque. Conflitos. Né? Por quê? A nossa geração, eu e você, e muita gente que está nos ouvindo aí, os nossos pais, principalmente, o que eles falavam para a gente? Você tem que estudar, entrar numa boa faculdade, arranjar um bom emprego, se tornar gerente, casar, ter filhos, comprar sua casa de praia, comprar sua casa, a sua casa de praia ou de campo, fazer viagem internacional, aposentar com 65 anos, aí você vai ser feliz. Essa era a equação que a gente ouviu e isso foi o que a gente seguiu. Inclusive está na lei, né? 65 anos aposenta. Né? Então isso foi o que a gente viu a vida inteira. O que essa geração nova teve de acesso? Primeiro, ela não teve acesso à criação de pais que nós tivemos, porque a grande maioria dos pais estava trabalhando que nem um louco fora. Sim. Eles têm a possibilidade de usufruir de tudo isso sem ter que comprar, então a necessidade de ganho deles diminuiu. Eu posso alugar o Airbnb onde eu quiser, nos Hamptons, se eu tiver dinheiro. Sim. Né? Eu não preciso comprar. Eu não preciso ficar fixo num lugar, eu não preciso comprar uma casa. E eu não quero ser feliz com 65 anos, eu quero ser feliz agora. Essa inversão da equação faz com que esse choque da geração fique maior. Então, muitas vezes você conversa com o pessoal da geração mais nova e ele fala o seguinte: eu não me importo de trabalhar, eu gosto, e eu quero, e eu preciso. Mas eu não quero trabalhar 80 horas por semana. Eu quero trabalhar 40. Eu quero trabalhar 30. Mas tudo bem, você quer trabalhar só 30, mas você aceita receber só por 30 horas? Eu aceito. Eu estou bem com isso. Só que aí vem aquela legislação arcaica, principalmente lá do nosso país, do Brasil, que não permite. Né? E aí o choque começa por quê? Porque como nós fomos criados, que tem que trabalhar até os 65 para depois ser feliz, a felicidade do outro incomoda a gente. A felicidade do jovem incomoda a gente. Aí quando o cara fala que está com preguiça, está cansado, está estressado, ele está mesmo. Porque na cabeça dele essa fórmula não funciona. Então, eu penso que tem muita forma de ajustar isso. E todo mundo fazer o que gosta, sendo feliz e sendo produtivo, utilizando a produtividade sustentável, que a nossa amiga Isabela Camargo fala muito bem sobre ela, né? Onde você é produtivo, Sim. faz tudo o que você tem que fazer, mas sem morrer. E é o que todo mundo quer no final do dia. É o que todo mundo quer. Sim. Então, eu acho que a inteligência artificial ela vem sim para nos ajudar muito, mas para nos ajudar a ter tempo. A ter tempo de fazer as outras coisas que são importantes para nós. E a gente pegar essa equação da felicidade e trazer do 65 para agora, porque a gente só tem agora. Não, e até porque também a gente está vivendo muito mais do que os 65 de aposentadoria, né? O João Cordeiro me fala uma coisa que quem inventou a aposentadoria foi a nova era, né? Porque você pega na época das cavernas, tinha que sair para caçar todo dia, porque senão morria não comia. Isso. Entendeu? Então não fala assim, 65 você para. Fala, tá bom, mas e quem vai colocar comida aqui dentro de casa, né? E a gente acabou de conversar com o Marcelo Cheiro, também tá com 71, indo fazer um curso em Harvard. É isso aí. Olha que coisa legal, né? Então as pessoas hoje, e o João Cordeiro me fala que cientificamente, quem é muito ativo e para de trabalhar muito cedo, tem uma grande chance de adquirir mal de Parkinson. Mal de Parkinson, depressão, síndrome do pânico. Porque, veja, e eu falo isso também para as pessoas, sabe, André? Não existe mais one size fits all para nada. Para nada.
Então não tem como a gente generalizar que todo mundo tem que aposentar com 65. Assim, às vezes... Quem quiser, tudo bem, né? Quem quiser, tudo bem. Se estiver bem. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma pretensão de me aposentar com 65, porque minha vida é diferente da sua, Nem vai ser eu. da outra, do nosso ouvinte. Cada um vai ouvir, não tem nenhuma verdade aqui nesse programa. A gente lembra que é um programa de bate-papo, de troca de experiência. Tem gente que se aposenta com 50. Eu lembro meu tio Isaac. Eu, quando eu assumi a Fórum, olha que coisa, né? Eu lembro que eu era garoto, ele falou assim, se prepara que com 50 anos eu vou parar. E eu tinha, sei lá, 15... E ele tinha uns 20 a mais do que eu, ele é de 52, é quase isso, 21 anos a mais que eu. E aí com 50 anos, ele decidiu parar, me chamou na sala. Falou assim, você lembra que eu te falava quando você era garoto? Eu falei, lembro. Então, você está aqui quase 20 anos, você está preparado para assumir a direção da empresa. E eu olhava assim, na minha cabeça, eu falava, não, realmente, os 50, eu estava com 30, os 50 é um cara velho, né? Porque foi me colocado que com 50 ele ia parar. E aí, hoje eu olho, eu tenho 52, falando, nossa, cara, como meu tio conseguiu parar com 50? Porque pra ele era isso aí, entendeu? E hoje a gente tem acesso a muita coisa que traz pra nossa vida uma facilidade muito grande, né? Então, assim, hoje, se você quiser fazer atividade física hoje sem gastar um centavo, você pode fazer. Você tem a rua para correr, você tem o gramado para andar, você tem parques aí que tem a estrutura, equipamento para você fazer atividade física. Então, eu com 50 anos hoje, você com 50 anos hoje, cara, a gente é moleque. Sim. A gente tem muito a contribuir. E o que eu mais penso é, nós homens amadurecemos muito tarde. Quando conseguimos amadurecer, né? Tem isso também. Tá vendo aí, mulherada? Ó, aqui a gente fala a verdade, viu? Não tem papa na língua aqui, não. Então, assim, a gente está adquirindo tanta maturidade e tanta sabedoria ao longo do tempo que pra que parar? A mesma coisa que eu acho, André, que eu sei, que eu te conheço, que você escreveu o seu livro, que eu escrevi o meu livro, a gente tem muita coisa para compartilhar com as pessoas e ajudar as pessoas a refletir de forma diferente. Não, esse programa é exatamente isso. Para que guardar para a gente, e ajudar, entendeu? mesmo, exato. E a gente precisa fazer isso, né? Não só para as gerações mais novas, mas principalmente para falar para mais velhos. Nós estamos juntos, nós somos da sua geração, nós entendemos vocês. Mas as coisas mudaram. Não se pica cartão mais, não se paga mais conta como pagava aqui em 2018, que chegava a conta para mim lá em San Diego, eu tinha que botar um cheque no envelope para pagar. Apesar que aqui nos Estados Unidos ainda tem, viu? Tem bastante, mas sabe... Ainda tem, mas tá mudando. As coisas evoluem, né? As coisas evoluem. Não, e tá mudando até a questão de comportamento, né? Então hoje você vê a questão dos nômades digitais. Sim. Que era uma coisa que antes era, assim, impossível, né? O cara fala assim, vou morar em Portugal e trabalhar com uma empresa do Brasil, outra dos Estados Unidos ou da China. Era uma coisa praticamente impraticável. Falar, não. Então, só se você for um cara que é um programador, que não fala com ninguém. Então, hoje a gente vê a profissão, eu vejo até porque esse comportamento na pandemia, com a nossa empresa lá de motorhomes, assim, foi um absurdo a quantidade de aluguéis que a gente fez para pessoas que ficaram, assim, 3 meses com o motorhome. Fala, cara, como assim? Será que ele parou de trabalhar? Não, vou trabalhar do motorhome. E nos Estados Unidos, não sei se você sabe essa estatística, mas tem 3 milhões de americanos que moram em motorhomes. É 1% da população. Caramba, e aí você fala assim, por que esse cara mora no motorhome? É mais barato? Talvez. Depende do lugar, se ele rodar muito, até é mais caro. Porque está mudando o comportamento também da pessoa. Falar assim, e é uma briga eterna, né? Do home office com o híbrido e com o presencial. Né? Eu sou a favor do híbrido. Eu também. Tá? Tem muita gente que é a favor do presencial. Eu trabalhei presencial durante 25 anos da minha vida. Eu acho que foi uma geração que eu não posso criticar para trás. Hoje, eu olhando para trás, eu falo assim, eu perdi muito tempo. Porque de ter que ir até o escritório, uma hora para ir, uma hora para voltar, improdutivo. Tá? E isso tem muito. Só home office, eu acho que a grande maioria da população não está preparada e não tem planejamento e disciplina para trabalhar só de casa. E o híbrido, eu acho que é o ideal, né? Que é uma coisa que fica muita briga, parece briga de time de futebol, de partido político. Não, o home office é ruim. O presencial é ruim. Pô, gente, mas tem o híbrido no meio. Daí você calibra, né? Você vê na nossa companhia, a gente tem um sistema híbrido, que é 2 vezes por semana presencial e 3 vezes por semana você trabalha onde você estiver. Me mostra a produtividade, resultado, todo mundo vai ser feliz. Tem uma sexta-feira que você tem uma atividade com seu filho. Não tem problema, vai lá na atividade com seu filho, responde seus e-mails, suas mensagens, faz o que você quiser. Que é uma coisa que na nossa geração não era muito comum. Fredão, o papo tá muito bom, mas a gente vai pro primeiro intervalo comercial, porque eu acho que tem muita coisa pra gente explorar
principalmente na questão de autoconhecimento, que eu quero que você fale um pouquinho das ferramentas que você hoje implanta, do teu trabalho, do teu propósito. Realmente, apesar de eu te conhecer há 20 anos, eu sempre me surpreendo com o que você está movimentando, que eu acho que é um movimento, não é um trabalho, porque é uma coisa que é meio que contra, não vou falar contramão, mas muita gente não dá atenção para isso que você faz, que deveria dar a devida atenção, não é que não dá atenção, dar a devida atenção. E é esse recado que eu quero deixar para o nosso ouvinte, independente se você é empresário, empreendedor, executivo, trabalhador da construção, autônomo, estudante, serve para todo mundo, tá bom? E a gente volta daqui a pouco com o segundo bloco do programa Potência Empreendedora. Eu sou André Dweck, não sai daí que eu volto já já. O papo tava bom demais, voltei agora do intervalo comercial, anotem aí, agora o papo vai ficar bom. Fred, queria explorar essa ferramenta de autoconhecimento, da Human Code, todo aquele estudo que você faz. A gente teve aí um seminário, um workshop que as pessoas saíram assustadas. Eu acho que a palavra é essa, né? Quem participa sai assustado e fala assim, peraí, mas como você me descobriu, né? Eu tenho 50 anos de idade, nunca te vi na vida, você fez lá um diagnóstico técnico através de uma ferramenta que usa algoritmo, logicamente tem uma análise, cruzamento de dados, mas como consegue ser tão preciso? E aí a pergunta, eu queria que primeiro você explicasse essa metodologia, que eu posso chamar de metodologia, Sim. E o quanto está impactando na vida das pessoas e também das empresas, logicamente. André, eu conheci essa metodologia há uns 6, 7 anos atrás, na fundadora, criadora dessa metodologia, a Márcia Lerina, né? Ela fundou isso, é um algoritmo que envolve 13 níveis de conhecimento dentro desse algoritmo, se trabalha muito com a parte dos números, e eu já fiz, por baixo, mais de 850 devolutivas desse mapeamento pessoal da Human Code, e é realmente impressionante como as pessoas se surpreendem com as informações que elas recebem e a acuracidade dessas informações, né? Então, lá, através desse trabalho, a gente consegue ver o perfil, né? O perfil de liderança da pessoa, a força essencial dela, a conjuntura ou a ação no mundo, como ela se mostra para o mundo, consegue ver os cenários da vida dessa pessoa, consegue ver a conectividade e também consegue medir na relação, né, entre as pessoas. Tem 5 níveis de competência ali que você consegue medir como essas pessoas juntas produzem, aonde é que está desbalanceado ali, aonde é que está desequalizado, né, do time, e fazer um plano de ação para que essa equalização aconteça. Então, legal. Explica melhor esses 5 níveis de competência, que eu acho que é legal para o nosso ouvinte entender a profundidade, porque é muito profundo, né? É muito profundo. A Márcia, ela criou, dentro do nível de possibilidade, quando você faz a relação entre as pessoas, e essa relação pode ser pessoal, profissional, ela independe, o de competências, você consegue, em 5 competências, você consegue analisar cada uma dessas 5, ela se subdivide em 4 ou 5 também, ações, e como você está identificado ali, se você está no suporte, no jump, no fluindo bem ou no intenso, tá? O suporte e o jump são problemáticos porque demandam uma atenção muito maior. O fluir bem é o que a gente quer. É a produtividade sustentável que a Isabela Camargo fala, é o que a gente fala da gente conseguir andar de uma forma tranquila sem estressar o nosso equipamento, que somos nós mesmos, né? O intenso é que você está, o próprio nome já disse, você está intenso demais no que você está fazendo dentro daquela competência e aquilo não é sustentável. Vai chegar uma hora que você vai romper aquilo ali, aquilo vai dar problema e aí você pode voltar direto lá para trás para o suporte, que é um diagnóstico ruim. O legal da ferramenta é, quando você começa a colocar o time ali, você começa a ver a dança dos números. E você começa a saber exatamente quem precisa do que no time. E faz esse diagnóstico e dá uma ação específica para aquela pessoa. De novo, não tem mais one size fits all. Se a gente tem cada uma impressão digital, a sua ação ela tem que ser específica para você, em prol do time. E inclusive falar para alguma pessoa do time, assim, olha, você está desempenhando um papel que não é o seu. Está desalinhado. Você faz alguma coisa por necessidade, mas não é o seu talento. Não é o que você veio fazer nesse mundo. Por que você não tenta fazer essa outra coisa aqui? Tem gente que vai, se adapta e faz, tem gente que prefere pedir o boné e sair.
e logo ali na frente, depois de descobrir, faz o que é realmente o propósito dessa pessoa. Não, o que é muito legal. Não, acho que é muito interessante, até porque como a gente está com isso fresquinho na cabeça, né? É uma coisa que eu acho que dá um choque de realidade, né? Se eu tivesse que resumir numa frase para o nosso ouvinte, foi um choque de realidade. Eu tenho 52 de idade, 38 de profissão, casado há quase 25, sócios longo prazo, assim, tudo assim, na minha concepção, foi assim, tá indo tudo bem, né? Porque senão eu não estaria casado tanto tempo, não teria sócio tanto tempo, não estaria tanto tempo num país, relação com meus filhos, mas sempre dá para melhorar, né, Fred? Sempre. E eu acho que a gente está aberto a melhorar, André, é a melhor coisa que tem. E a gente viu ontem lá na apresentação, né? Existe um estudo feito pela Harvard que diz que todos os negócios, a partir do século XXI, serão feitos através das boas relações construídas ao longo da sua vida. Todas as vendas serão feitas com pessoas que você confia e gosta. Né? Então, assim, se isso acontece, por que não melhorar o seu nível de conexão com as pessoas que você está no dia a dia? Porque através disso você vai captar mais pessoas para o seu lado. Você vai ser um atrativo para a pessoa estar do seu lado e não alguém que vai estar reprimindo, né, repulsando as pessoas. Então é importantíssimo saber essa ferramenta. Assim, olha, eu uso ela em todos os lugares que eu vou, né, em várias empresas e faz um sentido tremendo para as pessoas. Tremendo. Inclusive eu consigo identificar, tem um case muito legal, que chegou um diretor de operações novo numa grande empresa. E aí eu fiz o mapeamento desse diretor junto com a CEO da empresa. E eu falei para ele, falei assim, olha, esse diretor, ele não vai durar 1 ano aqui. E com 9 meses ele saiu. Porque era dele. Não é que o cara é ruim. Lugar errado. A pessoa errada no lugar errado. Não é que é porque é da essência dele ser assim. Ah, entendi. De curto a essência dele, ele vir, ele faz o trabalho que ele tem que fazer, ele desempenha o papel que ele tem que desempenhar e depois ele muda. Porque é dele, é a essência dele. Então, se você sabe disso, o que você faz? Já combina com ele. Fala assim, amigão, contrato de 1 ano. Vamos fazer isso aqui, vamos botar o negócio para acontecer, vamos fazer... Quando você estiver já pensando, você me avisa. Não me deixe de surpresa, porque eu já boto outro no seu lugar. Lógico. Né? E isso foi feito. Então, você consegue, alinha expectativas, você consegue entender como é que a pessoa age, você faz um acordo de convivências com essa pessoa e com esse time. E através disso, a relação ela fica muito mais produtiva e suave. Né? Por isso que é alta performance de forma sustentável. Todos nós queremos alta performance. Inclusive para relações pessoais, né? Principalmente. Eu digo marido e mulher, pai, filho, amigos, pai e filho. Isso, principalmente. Porque ontem a gente aprendeu, né, lá. Eu posso ser uma pessoa fechada. Se eu tiver essa característica de fechado, lógico, se você vier para mim com alguma coisa aqui, assim, out of the blue, aquela coisa que você tem que ficar, viajando muito criativo, você não vai conseguir conectar comigo. Se você sabe disso, você já vai ser direto ao ponto, objetivo e prático. 2 folhinhas de papel aqui, assim, assado, aí você vai capturar a minha atenção, você vai capturar o meu melhor e nós vamos conseguir nos conectar e fazer o que tem que fazer. Sim. Então, essa ferramenta, eu até brinquei com a Márcia quando eu conheci lá atrás, eu falei, cara, isso devia estar na porta daquelas feiras de casamento. Antes de entrar na feira, passa aqui. Vamos ver como é que é a conexão de vocês. Vamos ver se vocês realmente têm futuro. Né? Porque parece que não, mas dá para ver. Dá pelo menos os indícios, até porque sempre tem ponto de melhoria, né? Acabei de citar, né? Então, acho que em toda relação, se você souber tem aquela questão dos 7 anos, né, Fred? Que acho que é interessante você falar, né? Isso, Na verdade, assim, olha, a ferramenta, o que ela nos mostra? Ela traz o nosso perfil de essência, que é a nossa força essencial, como a gente vem ao mundo, né? A gente chega no mundo já com o código, e esse código é como a gente chegou. E os 2 primeiros períodos formativos da pessoa formam a conjuntura ou a ação no mundo, como a gente se mostra ao mundo. Então, o Fred, e é uma coisa que eu contei ontem para vocês, eu vou contar aqui para os ouvintes, as pessoas me falavam assim, você é um burro empacado que não sai do lugar enquanto você não consegue o que você quer. E aquilo me chateava. Poxa, mas eu não sou um burro empacado, né? E aí depois... Tipo um teimoso, né? Um teimoso, aquela pessoa que é... Só que não eu não muda sou de ideia, tal. Eu não sou isso. Sei. Eu descobri que, de essência, eu sou um executor impulsionado pela determinação. Então, se você me der uma função, se você me der um propósito, uma missão, desafio, eu vou cumprir. Eu posso morrer,
mas eu vou cumprir o que você entregar para mim. Né? E aí os meus 2 períodos formativos me formaram um transformador impulsionado pela diplomacia. E esses 2 períodos são de 0 a 7 anos? Isso, criança, 0 a 7 anos. O primeiro, de 7 a 14, adolescente. já chegando na adolescência. É onde se forma, né, todo o processo de como a gente é criado e como a gente se mostra no mundo. E até interessante, porque tem muitos pais que com certeza estão nos ouvindo, né? A gente sempre fica preocupado com a formação do caráter, isso todo mundo ouve, né? Eu tenho 2 filhas e um enteado, eu sempre falo assim, não, o caráter das crianças tem que formar logo de cara, com educação, com exemplo, com influência dos pais, logicamente, né? Com educação dentro e fora de casa, né? Não é só educação fora de casa, mas você tocou em pontos aí que tem uma boa parte disso que não depende dos pais, né? Já vem de natureza, é isso? Já vem nós chegamos tecnicamente e cientificamente comprovado, Isso, nós chegamos no mundo já com uma carga que é nossa, que vem, obviamente, dos nossos pais e mais alguma coisa. Né? Então, assim, é muito interessante quando você sabe disso, até para ajudar os filhos a decidirem o que eles querem ser no futuro de profissão. Não adianta eu colocar alguém como o Fred para fazer uma matéria tipo direito. O Fred nunca ia ser um bom advogado, porque tem que debruçar, tem que estudar, imagina tem que que os seus pais fossem advogados e ficassem insistindo nisso. Ia ser infeliz. Eu ia ser um advogado frustrado, ia ser um péssimo advogado, né? Porque não é da minha característica. Agora, se eu fosse um planejador, um amarelinho, bom, eu seria um bom advogado, porque aí eu vou fundo, eu tenho profundidade, eu vou fazer a pesquisa, eu vou... Então, essas características são importantes a gente saber. São informações antecipadas. Sim, né? Não é magia, não é bruxaria. São só informações antecipadas que muitas vezes assustam as pessoas. Eu acho que o diagnóstico é como qualquer coisa que você faz na vida, né? Eu lembro quando eu estava entrando na faculdade, eu fiz aqueles testes vocacionais, né? Que chamava. Isso, é. E aí apareceu lá nos testes, olha que loucura, né? Porque ontem eu fiz com você, são algumas semanas atrás, né? E eu lembro que saiu marketing para mim. Marketing, e aí eu cheguei na empresa, né, lógico, fui conversar com a minha mãe, com meus tios, saiu marketing. Aí todo mundo da família falou assim, não, nós precisamos de você na área financeira, porque você é um cara bom de memória, é verdade, você é um cara bom de matemática, também é verdade, você é um cara planejado, verdade, organizado, não, você é de finanças, eu já estava na área de finanças, tá? Eu era tesoureiro na época, sei lá, alguma coisa assim, porque 18 anos na faculdade, é isso aí. E aí eu acreditei que eu era um cara de finanças, porque me falaram mesmo o meu teste vocacional dizendo que eu era um cara de marketing e vendas. E aí quando eu mudei para os Estados Unidos, olha que loucura, a gente tinha 40 anos de idade, tô falando isso, fiz esse teste com 18, nunca mais fiz, né? Estudei administração, pós-graduado em finanças, fui CFO da empresa, feliz da vida, assim, nada, zero reclamação, assim, eu olhava e falava, acho que eles têm razão, né? Tava crescendo, tava indo bem, falei, realmente, aquele teste lá, acho que deve ter uns 2% de marketing. Aí mudei para os Estados Unidos, trabalhar com o quê? Vendas. Marketing e vendas. E aí eu me descobri. Não é pelo potencial financeiro, econômico, de carreira, potencial de felicidade. E eu me descobri, e as pessoas, eu lembro uma vez até, Felipe Massa, né, grande amigo, piloto, ídolo aí de muita gente, encontrei ele aqui em Miami, e ele fez uma pergunta assim que ninguém faz. Falei assim, e aí maninho, como ele me chama, você tá feliz aqui? Falei, tô muito feliz. Ele falou, morar em Miami é legal, né? Falei, não é por isso, é porque eu tô fazendo aquilo que eu gosto e que eu nem sabia que eu gostava tanto, porque eu nunca tinha feito. Então, acho que é um pouco... E esse diagnóstico, né, com a Human Code, eu acho que é muito interessante, Fred, até depois, no final, a gente vai deixar teu contato, que é uma ferramenta que não é cara, que ela, logicamente, depende da profundidade do que você quiser. Talvez ele vai dar lá um 50% do teu perfil num teste, vamos falar assim, mais teórico, né? E, logicamente, depois você precisa desenvolver isso, né, através de ajuda, seja... Com pessoas como você, seja com terapeutas, psiquiatras e a pessoa também procurar o autoconhecimento, né? Que eu acho que inclusive é o tema da ferramenta, né? É uma ferramenta de autoconhecimento, concorda? É uma ferramenta de autoconhecimento, é uma ferramenta de antecipação de informações, é uma ferramenta que faz com que a gente consiga entender para que a gente veio nesse mundo e o que a gente é bom fazendo. E, obviamente, todos os riscos e potenciais que nós temos.
né? Porque não é só coisa boa, né? Sim. A gente tem muita coisa que a gente esconde debaixo do tapete que a ferramenta escancara pra gente. É. E se a gente souber olhar aquilo ali de uma forma bem estruturada, Coração e cabeça aberta, né? 100% aberta, a gente vai tirar uma grande, mas grande lição e possibilidades que você vai abrir para a sua vida. Então, André, assim, eu tenho uma gratidão muito grande pela Márcia, né? A Márcia lá atrás, ela falou assim, Fred, você, executivo, empresário, empreendedor, você sabe conversar com os empresários, então eu quero que você fique junto comigo para falar com esse time, com essas pessoas que ouvem do jeito que você faz. Porque né? tem preconceito, né? Tem muito preconceito, porque assim, tudo que assusta, André, tudo que é novo, eles geram o medo, mas geram uma ansiedade. Mas como é que você sabe de tudo isso? Como é que todas essas informações foram parar aí na sua tela e você me entregou isso daqui? Da onde veio? Cara, confia. Foi o que a gente fez ontem. Fala com todo mundo. Aí você começa a falar. Tem alguma coisa que está completamente... Ninguém ontem na sala falou. 20 pessoas, né? Todos falaram, cara, sou eu. Nossa, que impressionante. E 90% você nunca tinha visto na vida, né? Eu nunca tinha visto. Foi um diagnóstico técnico através da de uma ferramenta científica, né? Desenvolvida. Exatamente. Você responde um questionário, nesse questionário a gente coloca as informações dentro da ferramenta. Sim, data de nascimento, família, tudo, né? É um algoritmo, né? Com 13 níveis de conhecimento dentro desse algoritmo. Então é uma coisa extremamente séria, extremamente lógica, direcionada. Não é uma coisa... De novo, André... Não é média, né? Eu fico muito preocupado, porque na minha época de empresa eu contratei muito consultor, né, muito coach, que os caras viajavam muito na maionese e não trazia pra gente o que efetivamente tem que trazer. Foi o que eu falei ontem com todo mundo. Eu não gosto de fazer um trabalho se a pessoa não sai dali com alguma coisa na mão dela que vai fazer com que ela realmente mude o que ela está fazendo. Que realmente ela pega e fala assim, caramba, eu tenho a possibilidade de fazer isso. Se ela vai fazer ou não, é uma decisão dela. É uma decisão dela. Concordo. Mas é o que a gente estava conversando há um tempo atrás. Você foi no SXSW esse ano. Qual foi o grande tema que foi falado lá, além de inteligência artificial? Saúde mental e relacionamento. Pronto. Muito relacionamento. Pronto. E uma feira de inovação e tecnologia. Exato, mas veja, e aí você pega a pesquisa que foi lançada agora no mês passado sobre a inteligência artificial sendo utilizada para fazer terapia e para fazer companionship. E aí até um termo que eu ouvi bastante lá, inteligência social. Isso. Que é, entre aspas, um mix entre a pessoa dar foco no relacionamento, usar a inteligência artificial para ganhar tempo, que é o que você falou, mas também entender que eu acho que essa questão vamos falar assim, da felicidade é uma coisa que é uma palavra muito vaga, né? Era. Hoje... Não, para a maioria das pessoas. Para a maioria das pessoas mas assim, aos poucos isso está sendo quebrado. Por quê? Você tem hoje países e cidades fazendo pesquisa de felicidade interna bruta com índices calculados em cima de bases extremamente lógicas e objetivas. Né? Eu vou fazer um projeto agora, a partir do segundo semestre, em uma grande empresa, vai ser o primeiro projeto dessa empresa, que é uma empresa mundial de luxo, do segmento de luxo, vai ser a primeira empresa que nós vamos fazer medição de felicidade interna bruta e tratar o mapeamento pessoal dos líderes um a um. Eu vou falar com cada líder, eu vou fazer o mapeamento de cada líder, eu vou mapear todos eles, eu vou fazer o relacionamento dele com o time deles. Acompanhamento. Né? Isso é você cuidar do bem-estar das pessoas, isso é você cuidar da saúde mental da pessoa. É você estar ali para ela falando o seguinte, olha, você tem tudo isso aqui à sua disposição, é seu, use. Use da melhor forma possível. Se você não estiver feliz aqui, a melhor coisa que você faz é sair. Porque uma hora isso vai afetar a sua saúde. E é questão de tempo, André. Eu estou falando aqui sentado na cadeira de quem já passou por tudo isso. Sim, com certeza. Né? E quase morreu por causa disso, né? Quase morri. Graças a Deus, o meu burnout ele foi muito leve. Eu não tive... A sequela que eu tive foram sequelas boas. Hoje eu cuido da minha saúde. Graças a Deus eu estou namorando com uma pessoa, a Luciana, que me ajuda muito na alimentação, na atividade física. Hoje a atividade física para mim se tornou um remédio. Eu faço atividade física 6 vezes na semana, com prazer. Legal. Né? Então, e eu tinha isso tudo à minha disposição, e eu não fazia. Então, quando você começa a adquirir um pouco de inteligência emocional, tem os 3 pontinhos dela, autocontrole, autoconhecimento e autocuidado, que se você tiver esses 3 junto com você, amigo,
o que vem a parte de fora dela, que é a sociabilidade e a empatia, ela vai ser natural. André, eu falo com todos vocês que moram aqui nos Estados Unidos, né? E a gente tende a falar, pô, mas americano é frio, ele não gosta de contato. É uma pessoa... Experimenta quebrar esse gelo e veja o amigo que você vai ganhar. Concordo. Eu tenho um amigo, que eu posso chamar de amigo, chama Bill George. O Bill George... Uma lenda viva. Lenda. Ele foi CEO da Medtronic por muitos anos. Ele revolucionou a Medtronic. É professor de liderança autêntica de Harvard. E eu ganhei o professor Bill George com um abraço. Com um abraço. Que ele falou assim, do auge da sabedoria, do conhecimento dele, ele falou assim, Fred, eu nunca recebi um abraço com tanta energia. E depois disso ele se tornou meu amigo, que inclusive tem um depoimento dele no meu livro. Sou o único brasileiro, certificado por ele, para fazer trabalhos de liderança autêntica dentro da metodologia que ele desenvolveu em português. Sou o único brasileiro. Uau, parabéns. Eu dei aula em Harvard, no Authentic Leadership Development Program dele, contando a minha história. Que começou a ser modificada com ele, que eu fiz em 2011, esse curso. Então, veja, gente, tem muita gente boa, tem muita gente que muitas vezes não aparece muito nas redes sociais, não tem essa forma expansiva e eloquente de falar, mas tem muita gente boa e séria, trabalhando com ferramentas sérias, que trazem resultados fantásticos, que estão à disposição das pessoas, que, como você bem falou, André, não é caro e que muda a vida das pessoas. E muda para o melhor. Eu acho que é interessante você falar isso, Fred, porque quem está ouvindo a gente, essa aula, deve estar se perguntando, tá bom, putz, entendi, concordo, tenho uma tendência de procurar me cuidar, vamos falar assim, mas por onde eu começo? Vamos ser práticos. Alguém que está ouvindo a gente fala assim, gostei lá do que o Fred falou, comprei o livro dele, dei uma pesquisada aqui na Human Code, segui ele nas redes sociais, mas eu preciso de ajuda. Como que eu faço para começar? Assim, agora eu vou falar como a gente pode fazer para começar. Entre em contato comigo, fala qual é o seu objetivo, responde o inventário e a gente faz o mapeamento. Do mapeamento vai sair um plano de ação para a sua vida. E não é para business plan pessoal. Pessoal. Que, André, olha só, em 2016, quando eu comecei a escrever meu livro, em 2016 eu comecei a escrever, você me apresentou o João Cordeiro, sentei com ele para tomar um café no Santo Grão. João Cordeiro me apresentou Eduardo Vilela, sim, todos amigos nossos. Escreveu no nosso livro, nós ajudou, Book Advisor. E essa pesquisa que saiu agora de Harvard sobre isso, a gente já pratica desde lá de trás. Porque são pessoas que a gente confia. Sim, verdade. Escrevi o livro e no meu livro eu tenho um exercício de um business plan pessoal. No meu livro eu falava sobre nômade digital, eu falava sobre conflito de geração. Há quase 10 anos. Que foi lançado, não há quase 10 anos, mas foi lançado eu comecei a escrever comecei há quase 10 anos. Que foi lançado em abril de 2018. Esgotou tudo, agora eu estou com o Edu de novo para a gente fazer o relançamento do livro com algumas coisas a mais. Legal. Né? Porque esgotou, não tem mais. Né? Então assim, entre em contato, vamos conversar, eu faço um mapeamento, a gente faz um plano e é uma coisa rápida. Dependendo da quantidade de pessoas que fosse fazer a relação, é uma coisa que a gente faz em 3 sessões de 2 horas. Não, perfeito. Lembrando aqui, não é merchan, nenhum convidado que vem aqui no programa tem relação comercial, paga para estar aqui, zero, tá, gente? São pessoas que me influenciam também, eu gosto, porque eu fiz, os meus sócios fizeram, minha família, amigos, e o resultado ele é assustador. Eu vou resumir porque eu não tenho palavras, tá? É assustador o quanto está impactando na vida das pessoas, eu falo por mim e pelas pessoas que estão próximas, a gente se conhecer melhor, a gente ter ajuda, ter dados que nos mostram as nossas fraquezas, as ameaças, nossas virtudes, a nossa essência, que isso daí cada ser humano tem lá um dom que Deus deu e também tem uma dificuldade que a gente precisa saber, mesmo que a gente não consiga trabalhar, né, Fred? Cada ser humano veio para a Terra com um propósito. Né? Deus deu um propósito para cada um da gente. Tem gente que descobre esse propósito muito rápido. Tem gente que demora um pouco mais para descobrir. Eu demorei. Eu também demorei, André. Nós temos algumas coisas muito parecidas, né? Eu fui descobrir isso com o diagnóstico da infelicidade.
né? Com 38 anos de idade. Eu demorei mais 2 para tomar todas as decisões que precisava mudar e começar a fazer as coisas para mudar e botar um propósito de vida à disposição das pessoas, porque não é só para você. A gente não faz isso só pra gente, a gente faz isso para as pessoas. Sentimento altruísta, né? A gente faz isso para as pessoas. É raro. É raro. Para quem não sabe, né, o altruísmo é quando você quer ajudar outra pessoa, não é dando uma dica, até principalmente com a questão educacional. Não é só ser generoso de falar assim, tudo bem, vou ajudar, eu vou ajudar com a parte filantrópica, financeira, ou dar uma ajuda mesmo, dar uma mãozinha. Não, o altruísmo é você ter uma missão que você estar à disposição e aberto para ajudar as pessoas, porque também, se as pessoas não souberem disso, elas acabam nem sabendo que esse tipo de ajuda existe, né? Que é o caso do Fred, né? Que ele está hoje realmente com esse propósito. Eu conheço o Fred há muitos anos como pessoa física e posso garantir para vocês que é um propósito baita profissional, empresário bem-sucedido, empreendedor, resolvido financeiramente, não precisaria estar, entre aspas, desenvolvendo uma coisa que não vai dar o mesmo sucesso profissional que ele teve financeiramente que as empresas. Eu também, o BR Nation é a mesma coisa, né? Muita gente me pergunta, pô, mas você vai ganhar o mesmo dinheiro? Não, mas mesmo assim eu estou muito feliz. Fredão, daria para a gente conversar aqui mais umas 2 horas. Queria te agradecer demais. E como a gente falou, né? Esse papo continua nas redes sociais. Como é que faz para o nosso ouvinte contactar, mandar pergunta, conversar? No Instagram, @FredMachadoOficial. LinkedIn também. Fred com Y, né? Fred com Y, é isso. É um D e um Y, né? Fred Machado Oficial no Instagram, no LinkedIn Fred Machado. E lá eu respondo todo mundo, sou eu que respondo, não é assessoria, a gente entra em contato. Não é robô. Ideia, não é robô, né? Eu acho que esse contato, cada dia que passa, esse contato vai ser mais um diferencial do que um excesso de trabalho. Muito bom. Obrigado. Eu queria te agradecer muito, cara. É uma honra estar aqui com você. Você vê que nossas crias estão dando frutos, né? Sim. A gente começou lá atrás, tá o Gui aí, dando fruto, que você... E automobilismo, o automobilismo também começou aí, Lombardi, mais um amigo do automobilismo. Que você me falou, né? Você falou para ele na época, Sim, da Capota Fechada, e hoje é o líder lá da Stock Car. Começamos essa amizade com o Vicente junto e a gente nunca se desgrudou. Aí, Vicente Siciliano Júnior, nosso irmão. Irmão mesmo. Então, assim, eu queria te agradecer muito a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui. Conte comigo, BR Nation, para falar com o seu público, para vir aqui trabalhar. A gente gosta disso e faz com o coração. Não, agradeço demais, eu sei que é genuíno e a gente vai continuar desenvolvendo essa relação de longo prazo e principalmente para ajudar as pessoas que estão nos ouvindo, que a gente não tem nenhum interesse financeiro, socioeconômico, que eu acho que é o propósito desse programa do Potência Empreendedora. Valeu demais, meu irmão. Vamos junto, sempre. Espero que você tenha gostado, eu adorei e eu lembro que todo sábado eu trago aqui um convidado especial. Um bom fim de semana a todos, um grande abraço e eu volto no próximo sábado com mais um programa Potência Empreendedora. Até lá!